chegando, bagunçando a zorra toda. Aí! Muito bem, pessoal! Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as leituras e interpretações das histórias em quadrinhos. Gente, histórias em quadrinhos. Quem nunca leu uma história em quadrinhos, né? Muito legal. As mais conhecidas são a da Turma da Mônica, né? Os gibis. Mas quem nunca leu uma tirinha, quem nunca leu uma atividade em quadrinho, né? Uma leitura em quadrinhos? Bem, muito fácil. Vem comigo e acompanhe a leitura da apostila. Vem, gente! Bem, como eu havia falado, nós vamos falar sobre a interpretação dos quadrinhos, né? Que é um gênero textual muito popular, principalmente entre as crianças. Aí lá na página 65, nós temos um quadrinho, né? Nós temos aqui um pássaro que foi se sentar para ler. Aí depois ele sentou e leu. Aí ele levantou, deixou a lâmpada acesa, né? Do abajur. E aí depois ele continuou deixando ela acesa, né? Ele voltou, opa, peraí, está acesa? Vai continuar acesa. Então ele voltou para corrigir. E aí depois ele viu que aquela lâmpada, ué, o que aconteceu? A gente tem ela aqui em um outro ângulo. Ele fez o quê? Ele carregou com ele a luminosidade da lâmpada. Gente, olha só, ele trouxe o reflexo com ele. Muito bem. Primeiros passos, o que você acha que as pessoas estão fazendo? Como você conhece esse tipo de texto? Você costuma ler esse tipo de texto? Tem gente que tem o hábito de ler, né? As histórias em quadrinhos, as tirinhas, que são pequenas partes das histórias em quadrinhos. Muito bem. Tirinhas. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos muito gostosos de ler. Na maioria das vezes, são divertidos, mas em algumas situações trazem algumas reflexões, né? Trazem algum pensamento para a gente refletir. Quais são os personagens de tirinhas e de histórias em quadrinhos que você conhece? Você sabe qual é a diferença entre uma tirinha e uma história em quadrinhos? Para começar a entender esses gêneros, leia a tirinha a seguir. Então, gente, a gente lê a tirinha na ordem. Primeiro esse, depois esse, depois esse e depois esse. Então, vamos lá. Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou o mato? Perguntou o menino. Tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Aí o tigre, né, o gatão, pensou. A placa diz, futuras instalações do condomínio das sombras. Animais não tem como pagar aluguel. Das sombras? A única sombra que eu vejo é a daquele trator. Bill Watterson tem alguma coisa babando embaixo da cama. São Paulo, Conrad Editora do Brasil, 2010, página 99. Quem é Bill Watterson? Bill Watterson era um jovem cartunista pouco conhecido. Quando publicou em 1985 a primeira tira de Calvin e Haroldo, tornou-se famoso e atingiu sucesso. O cartunista publicou a última tirinha de Calvin e Haroldo em 1995, aposentando-se depois e dedicando-se à pintura. Bem, gente, aqui no Brasil, a história em quadrinhos mais famosa que nós temos é da Turma da Mônica, né? Do autor Maurício de Souza, né? Que inclusive lançou até um filme há pouco tempo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme da Turma da Mônica, mas ele é bem legal. Eu gostei muito. E olha que eu nem sou criança, hein, gente? Mas ele lembra a minha infância, né? Ficou curioso? O livro Tem Alguma Coisa Babando Embaixo da Cama, de Bill Watterson, conta a história de Calvin, um menino hiperativo de 6 anos que tem como melhor amigo o tigre de pelúcia, Haroldo, que quando não há nenhum adulto por perto, ganha vida. Juntos, Calvin e Haroldo vivem muitas aventuras em meio a brincadeiras, questionamentos e reflexões. Muito bem. A tirinha é uma sequência de quadrinhos e, em alguns casos, faz uma crítica aos valores sociais. Nas tirinhas, além da linguagem verbal, né, que é a linguagem escrita, há a linguagem não verbal, que são as imagens.
que também é muito importante, né? Então, quando a gente faz uma história em quadrinhos, a gente não pode ter só as tirinhas com as falas, a gente também tem que ter o cenário, o desenho, né? Que está sendo retratado naquele texto, né? Naquela história. Trata-se de um texto humorístico que, de forma geral, provoca algum tipo de reflexão, como é o caso da tirinha lida. Jogo rápido. Em que lugar você acha que os dois personagens estão? Justifique sua resposta com elementos do texto. Vocês vão voltar aqui, vão ver os elementos que existem no texto, tá? Vão ver os desenhos. E aí vocês vão dizer onde vocês acham que eles estão, onde que está se passando aquela historinha, aquela tirinha, tá? No segundo quadrinho, Calvin comenta: tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Por que os animais não estão mais no bosque? Por quê, gente? Olhem bem. Por quê? O que aconteceu com o bosque? É só vocês repararem bem que vocês vão ver. O que aconteceu? Né? Por que não tem mais animais ali? Número 3. No terceiro quadrinho, Haroldo lê o que está escrito na placa que ficou no local: futuras instalações do condomínio das sombras. A expressão de Haroldo demonstra que ele está. A gente vai voltar lá e vai ver a expressão dele. Ele está como? Como que vocês acham que ele está se sentindo? Tranquilo? Cansado? Preocupado? Pensem aí e respondam na opção correta. É verdade? Os primeiros registros de vida por meio de imagens foram as pinturas dos homens pré-históricos. Algumas delas retratavam as caçadas. Essas pinturas podem ser consideradas as tataravós das tirinhas e das histórias em quadrinhos? Verdade ou mentira, galera? Verdade. Mas por que é verdade? Porque as tirinhas também são formas de contar histórias, assim como as pinturas rupestres, né? Então, é verdade que as pinturas rupestres são as tataravós das pinturas em quadrinhos, certo? Muito bem. E agora nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos, né? Aqui havia comentado com vocês sobre a Turma da Mônica, que é a história em quadrinhos mais conhecida no nosso país, né? Todos conhecem, tenho certeza absoluta. Histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQS, tá? Que é uma abreviação, são textos que contam histórias por meio de imagens e de texto escrito. Assim como as tirinhas, uma HQ é uma sequência de quadrinhos que narram uma história e que apresenta alguns elementos próprios, porém com a característica de ser sempre maior que a tirinha. Que tal ler uma historinha em quadrinhos para começar a identificar esses elementos de formas mais aprofundadas? Então vamos lá, ó. Cebolinha, Maurício. O que você está comendo? Sorvete. Melancia. Bolo. E aí a Magali foi lá na Mônica. O que a Mônica está comendo? Nada. Mônica está, com a bochecha inchada porque ela está com cachumba. Aí o que aconteceu? A Magali chegou pertinho da Mônica e também pegou cachumba. Maurício de Souza, disponível em www.pinterest.com/pim/2412944986449/sinal. Acesso em 24 de fevereiro de 2019. Quem é? Quem é o Maurício de Souza? Né? O criador da Mônica, da Turma da Mônica. Vocês sabiam que quando ele foi criar a Turma da Mônica, ele se inspirou na filha dele, que era gordinha, bochechuda e dentuça? Vocês não sabiam disso, né? Maurício de Souza é um cartunista brasileiro que criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de HQS, né? Histórias em quadrinhos. A tirinha e a história em quadrinhos, por contarem uma história, apresentam os elementos de uma narrativa. O que é uma narrativa, gente? É quando alguém está lendo e narrando aquela história, né?
quando tem um narrador, uma pessoa que está contando de fora o que está acontecendo naquela história, certo? Então, o narrador, ele está narrando, ele está contando, ele está de fora da história e está contando o que está acontecendo naquela história. Jogo rápido. Que personagens aparecem nessa tirinha da Turma da Mônica? Número 2. Complete as lacunas do texto a seguir que trata da história em quadrinhos, escolhendo uma das duas informações entre parênteses. Então, a história em quadrinhos é um texto narrativo ou descritivo e mostra uma sequência de assuntos ou acontecimentos. As falas dos personagens ficam sempre dentro de círculo ou balões e a narração é feita na maioria das vezes por meio de fotos ou imagens e textos escritos ou falados. Desafio. Alguns recursos são essenciais para que uma história em quadrinhos seja expressiva. Pense e analise e responda as questões. Gente, podem responder aqui, tá? Como Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Vocês vão voltar lá em cima e vão ver, né? Como que ela descobriu? Porque eles estavam com o quê? Com a boca cheia, né? Letra B. Além da expressão facial da Magali, que outro elemento da HQ demonstra a felicidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo algo? Por que, gente, que ela ficou feliz quando os amigos estavam comendo alguma coisa? Quem sabe? Porque ela pensou que ela fosse o quê? Comer junto, né? Então, agora, a gente vai para a última página de hoje. A arte rupestre, né? Que nós já vimos na história. Também conhecida como gravura ou como pintura rupestre, surgiu cerca de 40 mil anos antes de Cristo. E simboliza as manifestações artísticas dos povos antigos. Em 1902, pesquisadores concordaram que esses achados representavam a arte da pré-história. Basicamente, eram desenhos, símbolos e sinais em paredes, em tetos e em outras superfícies das cavernas. Esse tipo de arte é conhecido como a expressão artística mais antiga da história. Observe o significado do vocábulo rupestre, encontrado em um dicionário. Rupestre, adjetivo. 1. Que vive nas rochas, rupícola, planta. Representação 2. Construído ou gravado na rocha, habitação. Desenho. A palavra rupestre tem duas acepções diferentes, ou seja, duas possibilidades de significado, que se aproximam, mas que apresentam particularidades. A escolha de uma dessas acepções depende do significado que a palavra procurada apresenta no contexto em que ela está sendo usada. Como falamos de uma arte, a arte rupestre, do boxe, conectando com pense e responda. Qual é o significado que essa palavra tem nesse contexto? Justifique a sua resposta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver aqui qual dos dois significados de rupestre está associado ao assunto que a gente está falando, tá? E aí vocês vão copiar a resposta aqui e vocês vão justificar o porquê que é essa resposta que tem a ver com o assunto que nós estamos falando, tá? Pode ser, gente, uma justificativa pequena, não precisa ser nada extraordinário, não, tá bom? E agora aqui, igual ou diferente. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos que narram uma história. Então, elas são gêneros textuais igual ou diferentes. Bem, elas são histórias iguais, né? São textos que narram histórias. Elas têm gêneros textuais iguais ou diferentes. Então, elas têm gêneros textuais iguais. A única diferença é que a tirinha, né? Ela é uma parte da história em quadrinhos e ela traz reflexões, tá? Geralmente, elas são bem humoradas. E já a história mesmo em quadrinho, ela apresenta mais páginas, né? Mais quadrinhos, porém tem o mesmo gênero textual. Ok, pessoal? Bem, façam as atividades com capricho, respondam direitinho e também respondam as atividades da plataforma. Ok, galerinha? Bem, e essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Gente, muito fácil, né? Leitura de quadrinhos.
Muito molezinha. Bem, quero que vocês respondam as questõezinhas da apostila, como nós já vimos, e também quero que vocês façam a atividade da plataforma. Fiquem ligadinhos, tá, pessoal? Um beijo. Tchau, tchau, gente!